Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula será de matemática e o tema será divisores de um número natural. Esses divisores de um número natural, eles podem ser classificados como números primos ou compostos. O que são divisores? Divisores de um número natural são todos os números naturais que, ao dividirem tal número, resultarão em uma divisão exata, isto é, com resto igual a zero. Exemplo: quais são os divisores do número 8? Então, eu vou fazer aqui, começando a divisão a partir do número 1, né? Então, eu faço 8 dividido por 1. O resultado dessa divisão é igual a 8 e o resto é igual a zero. Então, é uma divisão exata. Então, assim, o 1, ele é um número natural que ele é divisor de 8, tá certo? Bora lá. 8 dividido por 2. Lembrando aqui os termos da divisão. Eu tenho aqui o dividendo, que é 8. Eu tenho aqui o 2, que é justamente o divisor. E o 4, que é o quociente. Então, 8 dividido por 2 é 4. Então, é uma divisão exata, onde o resto é igual a zero. Agora, vamos ver. 8 dividido por 3. 8 dividido por 3 é igual a 2, certo? Então, assim, o resto dessa divisão é igual a 2. Então, é uma divisão não exata. Então, até agora, qual a conclusão que eu chego? Que 1, ele é divisor de 8. 2 é divisor de 8, porque eu divido e o resto é igual a zero, ou seja, são divisões exatas. Já o 3 não, né? Porque eu dividindo 8 por 3, o resto é igual a 2, então é divisão inexata. Vamos continuar aqui. 8 dividido por 4. Observe que eu estou aqui, ó, em uma sequência numérica. 1, 2, 3, 4, para vocês observarem, né? Quais são esses divisores de um número natural? Nesse caso, o número natural, 8. Então, eu faço 8 dividido por 4 é igual a 2. É uma divisão exata, o resto é igual a zero. Então, eu sei que o 4 ele é um divisor de 8. Vamos continuando. 8 dividido por 5. Ó, eu estou dentro de uma sequência numérica colocando aqui os divisores para vocês compreenderem. Então, 8 dividido por 5 é igual a 1 e o resto igual a 3. Então, uma divisão também inexata. Eu vou aqui perceber, portanto, que até agora os divisores de 8 são 1, 2, 4. Ou seja, aqueles números que resultam em uma divisão exata. O 3 não é, o 5 não é. Vamos continuar. 8 dividido por 6 dá 1, resto 2. O 6, então, não é divisor de 8. 8 dividido por 7 é igual a 1 e o resto é igual a 1. Divisão não exata. Então, o 7 também não é divisor de 8. E agora eu vou fazer 8 dividido por 8. Então, 8, ele é um divisor, sim, de 8. Por quê? Do próprio número, né? Do mesmo número. Porque o resultado dessa divisão dá 1 e o resto, 0. Então, é uma divisão exata, tá certo? Quais são, portanto, os divisores de 8? Olha só, os divisores de 8 são 1, olha só, divisão exata, 2, divisão exata, 4, divisão exata e 8, divisão exata. Então, a partir aqui desse conjunto numérico, o que é que eu posso observar? O número 1, ele é o primeiro número a ser divisor de qualquer outro número. Então, ele está sempre aqui presente, é o menor número dentro desse conjunto numérico. E quem seria esse último número? Seria o próprio número que eu estou observando os seus divisores. Então, o último número que entra aqui nesse conjunto é o próprio número, né? No caso aqui, o 8. Então, divisores de 8 é igual a 1, 2,
4 e 8. As divisões de 8 por 1, 2, 4 e o próprio 8 são exatas. Logo, esses são os divisores de 8. Lembrando também, importante a gente lembrar, que esse conjunto aqui, ele é um conjunto finito, ou seja, é um conjunto que tem fim. Quando vocês estudaram, né, quando nós investigamos os múltiplos de um número natural, né, relacionados à multiplicação desses números pelos números naturais, vocês lembram que era um conjunto infinito, então muitas vezes a gente precisava colocar aqui reticências para representar esse número, esse conjunto infinito. Nesse caso aqui, o menor número desse conjunto é o 1, sempre. E o último elemento desse conjunto é o 8, nesse caso aqui, o próprio número, né, que eu estou listando como os divisores. Então, é um conjunto finito, esse conjunto ele tem fim, tá certo? Vamos continuando aqui. O que são divisores? Então, assim, continuando a questão anterior, né? Portanto, os números 3, 5, 6 e 7 não são divisores de 8. Gente, estou falando em relação a essas divisões ainda, certo? Em relação ao número 8. Então, o 3 não é divisor, o 5 não é divisor, o 6 não é divisor de 8, nem o 7. Por quê? Em todas essas divisões, o resto ele é diferente de zero, ou seja, resulta em uma divisão não exata, certo? Vamos ver outros exemplos? Vamos lá. Então, quais são os divisores de 6? Então, percebam que eu falei, sempre começa com o número 1. Então, o 1 é o primeiro divisor de qualquer número, não é isso? Porque eu divido qualquer número por 1 e o resultado é o próprio número. E eu tenho uma divisão exata. E o último elemento de todos esses conjuntos aqui é o próprio número. Observem aqui, ó, 6, 10, 12, 25 e 15. Então, quais são os divisores de 6? 1, 2, 3 e 6. Então, esses são os números em que eu divido o 6 como dividendo. Então, colocando esses números como divisores, o resultado dessas divisões são exatas, né? Eu tenho um resultado aqui de divisões exatas. Por exemplo, se eu faço... por que 5 não é divisor de 6? Porque se eu faço 6 dividido por 5, o resultado, o quociente é igual a 1 e o resto é igual a 1. Então, não é uma divisão exata. Porque 4, ele não é divisor de 6. Da mesma forma, se eu divido 6 por 4, o quociente dá 1 e o resto é igual a 2. Então, uma divisão também inexata. Então, nesse caso aqui, os divisores de 6, 1, 2, 3 e 6. Divisores de 10, 1, 2, 5 e o próprio número, o próprio 10. 12, 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Divisores de 25, 1, 5 e o próprio número 25. Divisores de 15, 1, 3, 5 e 15. Então, assim, uma forma da gente saber e a gente fazer essa listagem, a gente criar esse conjunto numérico, é pensar nessas divisões mesmo de 1 a 1. Então, nesse caso aqui, quando eu vou listar esse conjunto numérico, eu vou pensar 6 dividido por 1, 6 dividido por 2, 6 dividido por 3, 6 dividido por 4, 6 dividido por 5, 6 dividido por 6. Então, eu vou pensar na tabuada da multiplicação, que é a operação inversa da multiplicação, que ajuda a lembrar, né, dos quocientes e lembrar quais são os números que são divisores. Mas eu tenho, sim, com o tempo, com a prática, fazendo atividade, a gente vai se acostumando a fazer de uma forma mais rápida, né, com mais segurança.
mas a gente precisa realmente parar para refletir sobre cada número dentro de uma sequência numérica, como eu fiz aqui, né? Pensar no 4, pensar no 5. Nesse caso aqui, pensar no 6. 6 é divisível por 10, 7 é divisível por 10, 8 é divisível por 10, por quê? Porque sim, porque não, 9 é divisível por 10. Então, assim, é importante a gente fazer essa reflexão, observando o número, tá certo? Agora, lembrando, conjunto finito, o primeiro elemento desses conjuntos é o número 1 e o último é o próprio número. Fique atento, todo número natural diferente de zero é divisor de si mesmo. Então, 3 é divisor de 3, 50 é divisor de 50, 10 é divisor de 10, 18 é divisor de 18. Por quê? Porque o resultado dessas divisões aqui dá um resultado exato, né? Uma divisão exata. Eu tenho 10 chocolates para dividir entre 10 crianças. Então, cada criança vai receber o quê? Um chocolate. Então, o resultado dessa divisão é exata, tá certo? Então, é por isso que dentro de cada conjunto numérico, quando eu vou fazer, por exemplo, os divisores de 10, o último número que está lá, estará lá no meu conjunto vai ser o 10. Divisores de 18, o último número que vai estar lá é o 18, e assim sucessivamente. O maior divisor de um número natural é o próprio número. Tem a ver com o que eu estou, né? Acabei de falar aqui em cima. Então, quais são os divisores de 30? 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e o próprio 30. O número 1 é divisor de qualquer número natural. 5 dividido por 1 é igual a 5, então resulta em uma divisão exata. Portanto, o 1 é sim o primeiro número que aparece em qualquer conjunto numérico de divisores. 7 dividido por 1 é igual a 7, 10 dividido por 1 é igual a 10, 100 dividido por 1 é igual a 100. Tá certo? Bora lá. Agora, dentro desse conteúdo de divisores, a gente tem uma classificação. Então, todos esses exemplos que a gente viu, a gente poderia classificar como números primos ou compostos. Então, o que a gente chama de números primos? São os números que têm apenas dois divisores, o número 1 e o próprio número, ou seja, ele mesmo. Quais são os divisores de 3? Né? Quais são os divisores de 3? Quais são os números naturais, né, que são divisores de 3, onde eu tenho essa divisão e o resultado, eu tenho uma divisão exata, o próprio 1, o 1 e o próprio número, 3. Quais são os divisores de 5, 1 e 5? Quais são os divisores de 11, 1 e 11? Então, não tem outros números como divisores. Então, esses números são chamados de números primos. Já os números compostos são os números que têm mais de dois divisores. Todos esses exemplos que nós vimos nos slides anteriores, a gente tem exemplos de números compostos. Por quê? Porque em todos eles apareceu mais de dois divisores. No caso, 4. 1, 2 e 4. 10, 1, 2, 5 e 10. 12, 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Então, primo, 1 e o próprio número. Composto é quando eu tenho como divisores mais de 2, né? Então, assim, o número 1, por exemplo, se a gente fosse pensar quais são os divisores de 1, ele não se aplica a essa regra de números primos e compostos. O número 1 é o único número que ele não pode ser classificado nem como primo, nem como composto, tá certo? Ele está fora dessa regra. Aqui eu tenho uma tabelinha, né? Mais para observação mesmo, onde a gente tem aqui os números compostos, né? Em azul e os números primos em rosa. Então, a gente tem essa representação numérica aqui dos números de 1 a 100, que fica fácil a gente observar quais são esses números. Mas a prática, né, fazendo exercício, nos ajuda muito a perceber e a fazer de maneira bem tranquila essa sequência. Crianças, espero ter ajudado vocês a compreender esse assunto,
tá certo? Um beijão para todos, até a próxima aula.